Gente, o tempo passa, né? Eu estava fazendo essa apresentação, né, que eu sempre faço aqui, e aí eu falei assim, gente, já passou muito tempo do ano, então tá na hora da gente fazer aquele momentinho de reflexão também, né? Chega agora no meio do ano, a gente começa a falar assim, não, o que aconteceu? O que vamos fazer daqui para frente de diferente, de igual, de melhor, enfim. Então tem um momentinho bom de reflexão agora no meio do ano, e nada como começar esse segundo semestre com boas ideias, de um jeito que vai fazer a sua loja vender mais, que você tenha mais sucesso, mais clientes, enfim, tudo que a gente sempre faz aqui, né? Essa troca que é muito para inspirar vocês, para ajudar vocês a pensar em caminhos e, de fato, conseguir resultados muito bons aí para a loja de vocês. Essa é a minha intenção. Muito bem. Oi, Sandra, boa noite. Estou aqui acompanhando vocês. Então, vamos lá. Para quem não teve a oportunidade de estar aqui comigo antes ainda, oi Sibeli, boa noite. Aquele jeitinho de sempre, né? Eu sou a Renata, eu sou publicitária, então trabalho há mais de 20 anos em marketing de grandes marcas, de grandes empresas, e eu tenho esse perfil aqui para trocar um pouco mais de ideias com vocês que têm loja, né? Então a minha intenção aqui é trazer um pouco de toda essa minha experiência, da minha bagagem, de tudo que eu vivo dentro de grandes marcas, para que você possa aplicar aí na sua loja, para que você possa também ter acesso a todas essas informações, estratégias, repertório, enfim, tudo que normalmente uma grande marca, uma grande loja tem e que às vezes a gente não tem tão acessível para colocar em prática. Então, aqui é o canal que a gente discute um pouco isso, fala um pouco mais, faz essa ponte entre lojas que têm esse repertório, que tem mais ações, e você aí na sua loja, para você também poder ter esse resultado, né? Porque é isso que importa, todo mundo quer vender. E é muito importante que vocês tenham acesso a todos esses segredos, informações, estratégias que são feitas. E é isso que eu quero trocar de ideia com vocês aqui nesse canal sempre. E todas as lives de quarta-feira eu trago um tema para a gente discutir, para trazer ideias, para a gente ir evoluindo nesse processo de aprendizagem e de troca com vocês, né? Quero ver vocês implementando muito dessas ações que a gente conversa aqui para realmente ter resultado. E como eu estava falando, né, a gente está aqui no meio do ano, né? Chegamos no meio do ano, estamos no finalzinho de junho, então, ó, 25 de junho, estamos aqui, já vimos 6 meses passando, e agora é hora da gente olhar para frente e pensar naquilo que a gente vai construir daqui para frente, né? O que foi, sendo bom, sendo ruim, sendo com muito resultado, com menos, mas assim, é importante a gente, obviamente, sempre olhar para trás. Mas agora é hora da gente também olhar as páginas em branco aí que a gente tem para frente, todos os 6 meses que vem adiante, que são muito importantes. Quando a gente pensa de comércio, né, em comércio, os últimos 6 meses têm uma crescente muito forte até a gente chegar lá no ápice do dezembro, que tem um comércio que fica muito aquecido. Então é muito importante que vocês já comecem a planejar, né? Já comecem a fazer com que você tenha essa visão de crescimento para sua loja, essa visão de como é que você pode fazer essas ações e fazer a loja crescer, e não ficar só olhando para o que aconteceu nos primeiros 6 meses, porque já foram, né? Então, eu quero começar falando com vocês aqui hoje sobre julho, né? Julho é um mês que dá o pontapé inicial nesse segundo semestre, e é um mês que a gente tem muita oportunidade para pensar em como que a gente vai se conectar com esses clientes, com essas pessoas, da qual a gente também faz parte, né? O que está acontecendo de contexto com elas que vocês podem aproveitar aí na sua loja. Então, quando a gente fala de datas, tem uma coisa que eu sempre trago e é muito importante, né? Eu falo muito de datas, porque as datas, elas são um contexto do que as pessoas estão vivendo. E aí, quando a gente tem uma loja, quando a gente tem uma empresa e eu quero fazer algum tipo de serviço, seja ele de qual setor for, a gente precisa se conectar com essa pessoa. Não é só sobre vender o que eu vendo, é sobre vender o que eu vendo de um jeito que eu vou ajudar a pessoa, de um jeito que eu vou levar alguma coisa que ela precise. Porque quando a gente faz isso, é aí que eu consigo fazer com que a venda seja mais fácil, né? O que a gente não pode, a venda nunca vai ser uma imposição, ela nunca vai ser eu quero te vender, e aí você quer comprar, e aí você vai lá e tô aqui, né? A venda, ela é um processo de construção, ela é um processo de servir ao nosso cliente. Então é muito importante que a gente entenda o que ele está vivendo, né? O nosso cliente, nosso potencial cliente,
para a gente fazer essa conexão com ele, para a gente realmente pensar em produtos, serviços, em formas, em ações de vendas que façam essa conexão. Então, quando eu falo de datas, é muito por esse olhar, né? Porque as datas, elas são um caminho mais curto entre você saber o que ele está vivendo, o que ele está precisando, com aquilo que você pode oferecer. E julho é um mês bastante esquisito nesse sentido, porque não tem um carnaval, não tem um Dia das Mães, não tem um Natal, enfim, né? Não tem uma data ali, um marco tão forte quanto outros meses. Mas a gente tem uma coisa que é muito importante e relevante, que são as férias. E aí a gente vai falar um pouco delas, né? Então, assim, pensando aqui no problema, é um pouco isso, né? Assim, a gente fala assim, mas não tem uma data, é um mês que pode ser meio morto para alguns comércios, né? Pode ser um mês mais parado e tudo, mas a gente tem um monte de pessoas e que normalmente está muito ligado ao fato de ter criança, né? As escolas, elas param agora no meio do ano, tem as férias de inverno, e aí, por conta disso, tem muita gente que tá agora, entra no momento mais desesperado, por assim dizer, mais atípico, que é precisar fazer com que as crianças, com que essas pessoas que estão de férias ali nesse momento tenham algum tipo de atividade, ação, enfim. E aí nem todo mundo pode tirar férias do trabalho junto com as crianças, mas o contexto existe, né? Algumas pessoas até tiram, outras não. E eu vou dar um exemplo meu mesmo, né? Eu tenho 2 filhos e agora sexta-feira é o último dia de aula dos dois. E aí a gente já começa aquele planejamento, né, maluco de o que vamos fazer, né? E vai viajar e não vai viajar e consegue fazer alguma atividade, como é que a gente planeja as coisas. Então, assim, agora é aquela época que as pessoas ou já planejaram ou elas estão em processo de preciso entreter meus filhos, né? Eu não sei se quem mais é mãe aí no grupo, mas chega essa hora, já começa uma mãe falar com a outra, de o que você vai fazer? Vocês vão estar aqui nas férias e tudo, a gente já começa a trocar um monte de figurinha para realmente entreter, para ter alguma atividade dentro desse período. Esse é um período que pede muito esse tipo de coisa. E por conta disso, tem muita gente que também acaba tirando férias, né? Então, se eu posso, de alguma forma, fazer com que o meu processo de férias, né, no caso de CLTs, no caso de pessoas que tenham essa possibilidade dos dias de férias, aí eu vou lá e tento, de alguma forma, tirar alguns dias. Então, tem necessidades específicas dentro desse período. Então, hoje eu separei algumas ideias para a gente falar sobre isso, né? Como é que a gente consegue aproveitar esse momento, pensar, se colocar nos sapatos aí do nosso cliente, do nosso potencial cliente, para fazer com que ele seja atendido da melhor forma, que ele tenha a melhor experiência, que a gente como loja consiga trazer uma experiência memorável para ele, que a gente consiga criar essa conexão de um jeito que seja relevante e interessante para você criar esse relacionamento mais forte com o seu cliente, porque é isso que a gente sempre busca, né, como loja. Óbvio que a gente quer vender, mas é o que eu sempre bato na tecla, a gente quer vender criando um relacionamento, fazendo com que a gente seja relevante, não simplesmente impondo ou ficando ali, de alguma forma, forçando uma barra com o nosso cliente. Muito bem. Estou dando uma olhada aqui no chat. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, eu estou aqui ao vivo olhando. Oi, Simone. Oi, Rose. Não tinha dado boa noite para vocês ainda. Já luta para pensar em 15 dias, imagina pensar em um mês, é isso, né? Assim, a gente, assim, é um desafio mesmo, né? Assim, principalmente quando tem que trabalhar junto, tem que, né, de alguma forma fazer com que esse processo seja o mais legal possível também, né? E eu gosto muito de pensar nisso como uma oportunidade também, né? Quando a gente entende o problema que as pessoas estão vivendo e a gente consegue trazer uma solução, olha que legal que a gente se converte, né? Olha que legal que a gente vira, porque aí a gente está realmente colocando o cliente no centro, a gente está realmente colocando as pessoas no centro, pensando nisso, como que podemos fazer esse processo ser mais fluido, mais aproveitado, mais memorável. Então, separei algumas ideias aqui para a gente trocar de ideia. Para vocês se inspirarem. Obviamente, preciso fazer todas as ideias? Não, não precisa fazer todas as ideias,
Mas assim, a intenção aqui é que vocês olhem essas possibilidades e de alguma forma vocês vão conectando aí com o setor de vocês, com aquilo que vocês vendem, com a loja de vocês, porque aí com isso vocês vão construindo um pouco mais de repertório de possibilidades e pensando em ações de venda que podem ser implementadas. Então aqui esse grande a gente chama, né, de chuva de ideias, assim, né? Então aqui é uma grande chuva de ideias para vocês colocarem em prática. O que eu posso pedir para vocês, se vocês quiserem que eu traga como adaptar esse exemplo para a loja de vocês, pode escrever aqui nos comentários que loja, qual que é o setor de vocês, né? O que vocês vendem aí na sua loja, porque aí eu vou pegando esses exemplos e vou também traduzindo isso para vocês em como vocês podem colocar em prática. Então vamos lá, a primeira ideia. Kits temáticos. Kits temáticos vou voltar aqui. Passou rápido demais. Então vamos lá, os kits temáticos é quando a gente pensa naquilo que o nosso cliente, potencial cliente, está precisando naquele momento e a gente oferece algo para ele vivenciar isso. Então vamos fazer um exercício, né, de pensar o que as pessoas precisam durante esse momento de férias. Dentro desse momento de férias, vou pensar em algumas possibilidades, né? A gente já falou de criança, então eu preciso entreter criança que não está em aula. Eu posso ir viajar, então eu posso precisar de coisas para a minha viagem. Eu posso querer também fazer, não vou viajar, mas eu estou de férias, eu quero ter alguns momentos mais relaxantes dentro da minha casa. Então, como é que eu posso fazer essa vivência de férias mesmo sem sair de casa? Então tem várias coisinhas aqui, nas ideias a gente vai falando um pouco disso. Mas quando eu penso em kits temáticos, a gente pode pensar nisso, né? Pensar o que poderia ser esses grupos de coisas que as pessoas precisam e eu posso oferecer na minha loja. Então vamos lá, algumas ideias. Tô vendo aqui moda infantil, trabalho com infantil. Muito bom, tem bastante gente de moda infantil, né? Legal, bom ver vocês aqui. Eu vou falar de algumas coisas, de ideias que vocês podem usar aí na loja de vocês. Então, kit temático. O que é legal, principalmente quem trabalha com perfumaria, algumas ideias assim que você pode trazer, essa coisa de eu vou viver um momento de spa na minha casa, férias relaxantes, férias, né? Então trazer um pouco desse momento pode ser um caminho de kits para você colocar dentro da sua loja ou da sua proposta para o seu cliente. Você não precisa ter produtos específicos para isso, mas você pode pensar ali, imagina que eu tenho um hidratante, um esfoliante que tem essa coisa mais relaxante, tem um aroma, uma fragrância que seja mais relaxante, então eu posso pensar em criar um kit que seja um kit spa de férias. E aí a pessoa pode aproveitar esse momento e falar assim, já que eu tô em casa, já que eu não fui viajar ou alguma coisa assim, eu vou passar esse momento gostoso aqui em casa de um jeito diferente, vivenciando esse ritual de relaxar aqui na minha casa usando esses produtos. Então, aqui é uma ideia que pode fazer essa relação, né? E aí você pode vender como kit férias. De novo, spa nas férias. É o mesmo produto que você tem, só que você dá uma carinha para ele de um jeito que você fala assim, olha aqui a oportunidade cliente que você tem de usar isso, de ter essa experiência durante esse momento. Outra ideia de kit aqui é kit de papelaria. E aqui, gente, é infinita a ideia, tá? Porque aqui eu trouxe uma ideia, né, nessa imagem, que eu junto materiais escolares, então eu acho que essa pode ser uma possibilidade, né, de juntar material escolar, mas o que também pode ser feito é você fazer kits onde a pessoa possa montar coisas, né? Então, por exemplo, eu vou comprar ou vou fazer como que eu posso falar? Eu vou pegar dobraduras, eu vou pegar papéis coloridos picados, eu vou fazer os papéis de origami, vou colocar um manualzinho de origami, vou pegar recortes de cartolina, de EVA, vou fazer kits pré-montados para a pessoa montar o seu próprio bichinho, a sua própria bolsa. Enfim, kits que as crianças elas podem fazer em casa e a partir, né, de um momento ali que você pode ter junto com as suas crianças, e aí a partir daí você pode fazer com que isso seja utilizado como um entretenimento para o seu filho, né, para o filho do seu cliente. Então, aqui você pode ter tanto
o kit dos materiais que a pessoa pode criar, enfim, pensar nela mesma, quanto você pode montar coisas que sejam interessantes para ela fazer esse trabalho manual. Eu acho que hoje tem uma coisa que é, além de tudo, muito interessante de pensar, que as crianças estão muito na tela. Então, quando a gente fala de papelaria, tem muita oportunidade para as crianças poderem sair um pouco da tela, fazer um trabalho manual. E aí, assim, obviamente que aqui a ideia é de papelaria, mas isso pode ser de qualquer coisa. Então, imagina que você vende acessórios. Você pode fazer kits para as crianças montarem pulseirinhas, para elas montarem um colar, para, né, assim, você fazer partes do processo para elas, de alguma forma, irem montando e fazendo com que isso seja um trabalho artesanal ali pré-formatado para as crianças usarem. Deixa eu olhar aqui algumas ideias que foram surgindo no chat aqui para ver. Ó, trabalho com roupas de adulto feminino, legal, a gente já pode falar um pouco. Ah, Irenilda, pode deixar. Papelaria, pensei em fazer uma promoção de livros para colorir, que está em alta. Isso é muito bom, porque assim, o livro de colorir está em alta, você pode fazer o livro de colorir com a canetinha, e imagina que você faz algum kitzinho de alguma coisa que faça sentido ali para aquele momento, que você tem alguns livrinhos de colorir que possam ser de temas diferentes, né, para não ser mais do mesmo que está todo mundo vendendo. Mas eu acho que é muito legal, assim, aproveitar essas ondas de alta de livros de colorir, com kits, com coisinhas assim, pode ser bem, bem bacana. Eu vi outro dia, Cibele, você faz personalizado, né? Eu vi outro dia uma pessoa que fez o caderno, e aí ela encapou o caderno de um jeito que a pessoa podia pintar o caderno. Então ela fez o livrinho de colorir, mas era uma capa. E aí a pessoa podia ir lá e criava assim, como se fosse a sua agenda, o seu caderno personalizado, pintado ali num jeitinho como se fosse o Bob Goods, enfim. Então, também é um jeito legal de você pensar se tem alguma coisa, tipo um caderninho, uma caixa, um porta-retrato, alguma coisa que também possa ser objetos legais que a criança crie e use para fazer essa parte de pintura, de entretenimento. Deixa eu ver o que mais. Cosmético, pensei em colocar pedidos entregues, fichas para pintura, fazer a mistura para lavar pé e mão em frasco. Isso é muito legal, porque assim, a gente pensa muito também na pintura criança, mas o adulto também está pintando muito. Esse momento de você fazer essa coisa de eu vou sair um pouco do comum aqui, eu vou sair um pouco, né, vou me desestressar, esse momento de desestresse, ele é muito interessante, e você pensar um pouco nisso, assim, de qual que é esse momento? Esse momento vai ter um escaldapé, vai ter um chazinho e vai ter um desenho para ser pintado ali com um joguinho de canetinha. Então, olha que gostoso que você conseguiu, com 3 produtos, criar um kit que vai servir a esse momento, que vai fazer esse momento de férias, de fim de semana, ser ainda mais especial. Com certeza a pessoa vai ter essa memória boa, né? E isso vira um presente também no final do dia. Então pode ser uma possibilidade tanto para a pessoa dar para ela mesma, quanto isso pode ser ou também uma opção de dar de presente para alguém nesse momento, né? A pessoa pode presentear. Imagina que delícia ser presenteada com um kit de spa em casa. Você presentear um sobrinho com um kit de entretenimento nas férias. Então, assim, tem algumas coisas dos kits também que é muito legal, porque é um gesto de carinho que a pessoa pode fazer com outras também. Então, aproveitar esse contexto vira uma boa desculpa para as pessoas terem essas experiências, né? Que mais? Quando eu fui para o Beto Carreiro, contratei um guia, me deu um frasco com lava-pés que ela fez e colocou, achei o máximo, no fim do dia estava acabado, super útil. Olha só que legal. Então, você pode pensar num kit pós-viagem, né? Pegar essa ideia. Imagina quem está todo mundo voltando de viagem, né? Você tem alguns clientes que com certeza vão poder viajar e vão bater perna por aí e tudo. Então, assim, você ter esse momento pós-viagem, né? Tá ali tudo arrumadinho, um kit com escaldapé, com cheirinho de casa, com algo que possa você fazer esse retorno para sua casa ser super gostoso. Então, tem muitas possibilidades. Eu acho que o exercício é esse mesmo, né? Olha só quanta coisa a gente consegue pensar quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente, nesse momento específico, dentro do que ele está vivendo. Que mais que tem de ideia de kit aqui? E roupa infantil, né? Que eu vi que tem bastante gente de roupa infantil. Também você pode fazer kits com esse entretenimento para criança. Então você pode tanto fazer alguma coisa de
pegar uma camiseta, por exemplo, que eu já fiz com meus filhos. Pega uma camiseta e coloca uma tinta, coloca alguma coisa para fazer algum tie-dye diferente, né, como instrução. Você pode pegar camisetinhas e colocar um kit de papelaria junto para a pessoa fazer uma arte na camiseta. Você pode só fazer o kit mesmo de uma roupa com um kit, um livrinho de pintar e um lápis de cor, e já vira uma roupa de férias, né? Uma caixa de férias ali das crianças, um pijaminha mais gostoso, porque é de férias, tá no frio agora, depende de qual região que você tá. Aqui, pelo menos em São Paulo, tá frio pra caramba, mas assim, colocar um pijaminha e fazer um momento onde você vai ter uma roupinha de dormir, um livrinho, por exemplo, então é um kit de leitura nas férias, que pode ser uma coisa legal também de ter, ou um balde de pipoca com a roupa dentro para a criança estar ali em casa e fazer aquela sessão cinema junto com os pais, com os familiares. Enfim, tem muita coisa que pode ser pensada, né? E aí você pode juntar sempre algum item que faça sentido ali naquele momento para gerar esse valor, para criar esse valor, junto com o que a gente vende. Eu já imaginei que bonitinho agora vários baldes de pipoca sendo a embalagem das roupas, assim, imagina, compra roupa e ganha o balde de pipoca ali, ou faz o kit cinema em casa com um pijaminha, uma roupa confortável, e o balde de pipoca junto, enfim. Mas esse é o esquema, soltar a imaginação nesse sentido. Outra coisa que eu trouxe aqui de kit é mala de viagem. Né? Então também tem um monte de gente que vai viajar, tem gente que tem agora, né, vai para praia, vai para cidade do interior, vai para outro país, vai para outra cidade. Então assim, tem muitas possibilidades tanto de roupa para viagem. Então como é que você pode fazer uma mala que seja uma mala muito assertiva na viagem, que você tenha ali algumas roupas que combinam, que seja fácil de você levar. Vai fazer calor, vai fazer frio, então você ter peças que sejam coringas dentro de uma mala de viagem, também pode ser uma possibilidade de trazer looks completos. Então, você tem um acessório, essas combinações que você pode fazer, você tem como se fosse uma mala cápsula, né, que a gente chama dentro da moda. Então, assim, eu tenho roupas que se combinam, que fazem essa combinação entre si. Viagem tem outras coisas, então você pode ter o kit da viagem do cosmético, então eu vou ter lá o shampoo, condicionador, ou vou ter uma nécessaire com algumas coisas que são os cuidados básicos para você levar na viagem. Enfim, tem muitas possibilidades que uma mala de viagem também precisa, né? Eu vou fazer um caderninho para as viagens mais especiais, que as pessoas vão viajar para outros lugares e conhecer. Você pode fazer o caderninho de anotações de viagem temático para isso e vender para as pessoas também registrarem seus momentos, né? Então, Sandra, você que tem impressão de fotos, você também pode já fazer o pacote pós-férias, né? Então eu vou vender o kit de impressão de fotografias pós-férias. Então, passou as férias, tem fotografia, já estou aqui com o pacote garantido, com os combos, enfim, para você vender fotografia, impressão das fotografias para depois das férias. Então, gente, assim, se a gente começar a falar de férias aqui, de oportunidades, vocês estão vendo que a gente não para nunca, né? E eu não saí nem da primeira ideia ainda, que é só de kit. Mas tem muita coisa que dá para fazer. O legal é escolher alguma coisa, alguma frente, né, do que vocês acham que pode ser interessante para o cliente de vocês, usar os produtos que vocês tenham. Acho que essa é a grande chave, né? Como é que você pega o que você já vende, como é que você pega aquilo que você tem disponível e dá essa roupagem, dá essa cara especial para o seu produto. Então, coloca mensagem de WhatsApp para o seu cliente para mostrar para ele, olha, tem o kit viagem, tem o kit especial da pipoca em casa, enfim. Então, o legal é ir divulgando, montando e contando para as pessoas que vocês estão fazendo isso. Outra coisa que eu gosto muito de fazer, hoje eu estou indo mais rápido mais rápido com a mão do que com a fala. Voltando aqui. Outra coisa que eu acho muito legal de fazer, eu tenho visto muita loja fazer isso cada vez mais, e eu estava até conversando com uma dona de uma papelaria, eu até pus o exemplo dela aqui. Estava conversando com ela esses dias, porque passei lá, e estava perguntando, né, como é que funciona, você faz e tudo, tem frequência, as pessoas vêm,
E eles adotaram muito a questão de oficina em loja, de fazer com que a loja seja um lugar onde as pessoas vão para aprender coisas, para realizar, fazer algum tipo de trabalho, para fazer algum curso, para executar algo, como uma forma de relacionamento com o cliente. Então, tem muita oferta de coisas dentro da loja, eu vejo cada vez mais gente oferecendo isso, e isso é uma fonte muito interessante de você usar o seu espaço para criar esse relacionamento, como também você usar esse espaço para depois as pessoas estando ali, você fazer vendas. Porque acaba que elas vão por conta de uma oficina, vão por conta de algum evento que você vai fazer ou promover, e elas acabam de alguma forma adquirindo os produtos também. Então você ganha pelos dois lados, né? Pelo relacionamento, às vezes pelo próprio aluguel do espaço ou pela comissão que você vai fazer se for vendido o curso em si, e também porque tem cliente ali na loja, então você vai poder fazer ter esse retorno de uma forma mais direta. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Como que funciona essas oficinas em loja? Você usar o seu espaço e fazer algum tipo de atividade, serviço terceirizado, então você chamar alguém que faça isso, ou se for algo que você mesmo conhece, tem o conhecimento, sabe, já tem uma metodologia de ensino, enfim, você mesmo levar isso dentro da sua loja com um dia marcado, com um horário marcado, com uma forma de funcionamento que esteja claro para os seus clientes. Então, por exemplo, aqui é uma loja de moda que faz a parte de coloração. Então, é um exemplo de uma oficina aqui Então, nesse dia, durante essa semana, né, do 22 ao 26, você pode se inscrever para participar dessa análise de coloração, para ver se a cor da roupa combina com a pele, né? Então, esse tipo de atividade que quem é desse ramo da moda faz. Então, você pode fazer esse tipo de ação. Então, eu tenho uma loja de roupa, eu posso aproveitar agora nas férias e fazer esse tipo de serviço adicional para os meus clientes, para eles irem lá. E aí, a consequência disso é que, você vai conhecer a coloração da pele, né? A coloração que é alinhada com a pele do seu cliente, com a pele, cabelo, né? Tem toda uma conexão aí de como que a cor funciona dentro do corpo da pessoa. Então você vai conhecer isso e você vai poder mostrar de uma forma muito mais direcionada quais são as cores que funcionam para aquela pessoa. Então você já pode mostrar ali as peças que a pessoa vai precisar. Então se eu sei que amarelo combina comigo e eu tô ali na loja, naturalmente eu vou querer ver peças que sejam dessa cor. Então você, como dona de loja, pode ter esse benefício. Isso funciona com maquiagem, porque maquiagem também tem muito a ver. Então, a cor do batom que combina com a pele, com o cabelo, com o estilo. Então, tem a maquiagem, né, sombra, enfim, tem um monte de coisa que está relacionada com imagem, roupa, enfim, tudo que está relacionado a isso. Essa é uma forma que você pode levar como um serviço adicional, conhecer um pouco mais do seu cliente e aí, obviamente, depois você pode ser muito mais assertivo na hora de vender, na hora de oferecer produtos para ele também. Então, essa é uma ideia de oficina que você pode promover na sua loja. E reforçando, pode ser com parceiros também. Eu vejo muita gente fazendo isso com parceiros. Não é que, eu sei, eu preciso aprender para ensinar. Eu posso ir fazer uma parceria com alguma outra pessoa que faça isso dentro da sua própria, né, dentro da sua casa ou dentro da sua forma de fazer. Ela pode vir fazer isso dentro da minha loja e ter esse serviço compartilhado, né? Ela vai ter tanto a cliente que vem na minha loja, como eu vou ter, e aí a gente pode formar alguma parceria. Outra coisa que eu trouxe aqui, workshop de maquiagem, automaquiagem, é um outro serviço que pode ser feito. Aqui a ideia, assim, são alguns exemplos, mas você pode fazer a gente pode ensinar qualquer coisa para as pessoas, né? Então, por exemplo, aqui, Thaís, você está falando como fazer em loja de produtos naturais. Me conta aqui que tipo de produto natural que você vende? Alimento? Ou me fala qual que é o produto principal que você vende natural. E aí eu já te dou uma ideia de como você pode fazer alguma oficina. Mas aqui a ideia é assim, você pegar aquilo que está por trás do conhecimento dos seus produtos, aquilo que você conhece muito, aquilo que tem a ver com a sua loja, com aquilo que você vende, e você levar algum tipo de conhecimento para a pessoa que está lá, tá? O que mais que tem aqui de exemplos de oficina? Aqui tá até o exemplo da papelaria que eu estava falando, ó.
Tem oficina de. E aí, assim, tem oficinas temáticas com os dias. Então, por exemplo, Dia das Vós, tem o Dia das Avós agora em julho. Então, vou fazer um especial marcadores com essa empresa aqui, ou com essa professora. Então, ó, vai ser no dia 7 de julho. Aí tem aquarela, encadernação. Então, imagina que você conhece isso, ou que você conhece alguém que dá esse tipo de curso, você pode aproveitar a sua papelaria. Nesse caso, é um exemplo de papelaria. Ela vai dar aula lá, e aí você pode, as pessoas podem comprar os materiais, obviamente, do que você também está oferecendo dentro da sua loja. Nesse caso aqui em específico, porque também é um formato que você pode pensar aí na sua loja, esse formato é pago, tá? Então, cada workshop desse custa, acho que R$ 300, 200 e poucos reais. E aí o que eles fazem é um processo de comissão. Então, a professora que quer dar aula lá, ela paga uma taxa para dar aula, e aí o dinheiro do curso em si fica para ela, né, de quem fizer esse curso, ou cada curso, uma parte vai para quem tem a loja. Então, é uma forma de você também rentabilizar o seu espaço fazendo esse tipo de oficina, tá? Então, você pode tanto fazer isso como uma ação promocional para os seus clientes, e aí você não precisa cobrar nada, mas você também pode fazer isso como um modelo de aumentar a renda dentro da sua loja, também usando o espaço para fazer esse tipo de atividade. Então, ó, aqui tem várias coisas. Thaís, a granel, chás, farinhas. Você pode, chás é uma coisa muito legal, tem muito conhecimento por trás de chá, tem muitas combinações de ervas, de benefícios, até da própria, né, do benefício da propriedade do chá. Então você pode fazer um evento de degustação de chá explicando um pouco mais de algumas propriedades. Então imagina que você tem um chá vou chutar alguns, tá? Eu não sou muito do chá não, mas chá de camomila, tem um chá de erva cidreira, tem um chá de um blend especial que junta um descafeinado. Tô pensando aqui em algumas coisas que eu gosto de chá. Você pode contar um pouco mais sobre esse chá e você pode fazer degustações de chá com as pessoas, para elas agora nesse friozinho, no inverno, né? Principalmente se tiver um diazinho de frio, olha que delícia. Você fazer esse processo onde as pessoas vão conhecer um pouco mais dos chás, das propriedades, e aí a partir daí elas vão obviamente se conectar mais com o produto que você vende também. Eu participei há um tempo atrás, nem lembro quando que foi. Enfim, teve uma cafeteria que fez no dia do café até. Eles pegaram um fornecedor do café deles, então eles têm um fornecedor de café gourmet, esses cafés mais especiais. Ele pegou esse fornecedor de café e trouxe para dar uma aula de café. Então, eles explicaram dos grãos do café, eles explicaram das torras diferentes, e aí faziam uma degustação do café. A consequência disso é que todo mundo saiu com café na mão, sabe? Além de passar um momento gostoso ali, todo mundo acabou comprando um pedaço de bolo, levou o café para casa. Quando eu vou e passo por lá, eu lembro, e aí eu vou tentar provar cafés diferentes para poder vivenciar essa experiência de novo. Então, assim, quando a gente faz as pessoas conhecerem um pouco mais daquilo que a gente vende, isso pode ser uma forma muito boa de fazer com que elas comprem também com mais frequência, que elas se interessem mais. Então, de produtos naturais eu pensaria isso. Você pode falar de ingredientes, você pode falar dos benefícios que tem, trazer alguma aula de autocuidado e, por consequência, você colocar os seus produtos ali para uma degustação, para algo que possa fazer essa conexão com as pessoas também. Então, acho que isso pode ser um evento muito legal. E os clientes da sua loja, com certeza, têm interesse nisso, porque eles já frequentam, já consomem, então eles vão se sentir muito acolhidos e inspirados por conhecer um pouco mais daquilo que você já conhece por ter a loja. Né? Ou fazer a ponte com alguém, algum fornecedor, alguém que já conheça muito, e você traz essa pessoa para vivenciar essa experiência junto com seus clientes. Depois você me conta se faz sentido. E se alguém precisar de mais alguma ideia de adaptação para o setor, é só me escrever que eu tô de olho aqui nas mensagens, tá? Muito bem. Outra coisa, a gente falou de oficina, mas a gente pode falar de eventos também, que é esses eventos de degustação, eventos que né, não necessariamente são pagos ou só que as pessoas vão realizar coisas, né? Quando a gente fala de oficina, eu vou
de fato fazer algo, eu vou criar algo ali, e aí aquilo precisa de material, aquilo vai ter um custo, vai ter né, assim, um processo que a gente vai fazer. Ou se não, eu vou fazer esse evento onde eu vou ensinar alguma coisa, eu vou fazer com que a pessoa tenha essa vivência diferente. E aí, eu pensei em algumas coisas aqui. Então, por exemplo, eu tenho um lugar de alimentação, tenho um restaurante, tenho uma cafeteria, tenho uma doceria, tenho alguma coisa, por exemplo, até de casa mesmo, né? Vendo roupa de cama, mesa e banho. Então, assim, eu tenho algumas coisas que têm a ver com esses objetos que eu possa usar dentro de um piquenique, e eu posso promover um piquenique, por exemplo, com os meus clientes. Então, eu posso fazer algum momento ali onde seja essa conexão seja feita, nessa experiência seja entregue para as pessoas, e aí elas usando os meus produtos, né, eu consiga fazer com que ela tenha essa experiência também. Então, imagina que eu tenho um restaurante. Eu tenho um restaurante, durante a parte da tarde o meu restaurante está fechado, porque eu abro para o almoço, posso abrir para o jantar também, então eu poderia, em alguns dias das férias de julho, abrir ali de sexta-feira à tarde, às 3 da tarde, eu vou promover um piquenique. Você vai pagar tantos reais e aí você vai poder participar de um piquenique gostoso, onde eu vou ter ali um bom café da tarde, vou ter alguma brincadeira para criança, enfim. Então, é assim que a gente poderia fazer essa experiência de piquenique, principalmente se eu tenho alguma coisa de alimentação envolvida, xícara, né, mesa, toalha de mesa, coisas que estão relacionadas e que eu possa fazer essa conexão de um jeito mais fácil com meus produtos. Esse é um jeito que eu acho muito legal de promover e fazer essa conexão com as pessoas. Oi, Fran, que bom que você está aqui. O Fran gosta também das minhas ideias. Ele também me dá várias ideias de como fazer, de como implementar, de ideias de assim, traz uma ideia para tal coisa. Eu gosto bastante, porque aí me ajuda também a sempre fazer coisas novas. Outra coisa de evento especial aqui, que eu acho legal de se pensar. Vocês têm loja de infantil, né? Também é uma coisa muito interessante de pensar em leitura de livro. Pode ter livraria, papelaria. Gente, a verdade é que assim, o evento em si, ele não precisa estar tão conectado com o que você vende, mas ele precisa estar muito conectado com quem é o seu público-alvo, né? Para quem você está vendendo. Então, se você quer que as mães levem as crianças para sua loja, seja ela uma papelaria, seja uma livraria, seja um restaurante mesmo, seja uma loja de roupas, né? Se para você trazer esse fluxo é interessante, você pode fazer algum tipo de evento que faça com que essas pessoas venham para sua loja. Então, contação de história, música, são teatrinhos, são coisas que ajudam muito, que funcionam como esse entretenimento e ajudam muito a criar esse relacionamento com as famílias de uma forma geral. Então, você promover nos sábados de julho, uma contação de histórias, por exemplo, né? Trazer uma pessoa que saiba fazer isso, trazer alguém, ou você mesmo, se você tem esse dom e essa inspiração de contar histórias, você mesmo fazer esse processo com hora marcada, com um espaço que seja agradável, colocar umas almofadas ali em algum lugar, criar mesmo a cena de um evento para que as pessoas de fato olhem aquilo e se conectem. Isso é muito legal para você colocar dentro da sua loja e com certeza vai fazer bastante diferença também. Mas eu vejo essa contação de história, música muito legal, assim, sabe? Eu acho que, como mãe de criança, eu acho que é uma vivência que também pode ser muito, muito vantajosa e muito legal para quem tem nesse momento e quer nesse momento ter algum tipo de entretenimento. E a verdade é que é muito. Demanda muito das famílias você ter todas as ideias e você ir atrás de todos os eventos e gastar, inclusive, para ir em cada um deles. Então, quando a sua loja pode se colocar nesse lugar de oferecer esses eventos, de oferecer essas situações mais memoráveis, é sempre uma boa pedida. E por fim, aqui, eu separei mais um que é relacionado à organização. Então, assim, quando a gente pensa em férias, gente, eu já vou falar para vocês. Eu vou tirar uns dias de férias agora em julho, né? E aí eu já fico pensando aqui. Primeira coisa que eu começo a pensar é qual armário que eu vou começar a organizar primeiro.
É assim, porque é tudo uma bagunça, vai acumulando um monte de coisa, mas eu já falei para os meus filhos, falei assim, ó, vocês vão sair de férias agora semana que vem, a primeira coisa que vai todo mundo fazer, porque eu ainda vou estar trabalhando, fazendo um monte de coisa, primeira coisa que vocês vão fazer é organizar o armário, organizar o brinquedo, separar a roupa para doar, fazer essa parte de organização. Então, férias, de alguma forma, chama isso também, né? Todo mundo tem que ter aquele momentinho de organização das coisas. Então, essa também é uma necessidade, esse também é um ponto que você pode pensar em como a sua loja pode servir ao seu cliente, né? Então, aqui eu trouxe algumas ideias que estão relacionadas a isso. Então, por exemplo, lavanderia. Ah, você vai voltar com a mala suja de férias. A própria mala pode estar suja, né? Pode estar com algum tipo de avaria, consertos, enfim. Então, você pode pegar toda essa parte de consertos, de limpeza, e trazer isso para dentro da sua loja, se estiver conectado com isso, obviamente, mas trazer essa coisa de organização. Então, por exemplo, eu vendo coisa de casa, né? Quem que é que estava falando aqui de coisa de casa? É a Irenilda é cama, mesa e banho, né? Não sei se tem alguém que falou de coisa de organização, de casa, de itens, enfim. Mas eu tenho itens de organização da minha casa, de decoração. Você pode pensar nessa época em promover um pouco mais caixas organizadoras, kits para você fazer o seu armário ficar mais organizado. Loja de roupa mesmo, né? Como é que você consegue prestar esse serviço para os clientes, não fazendo o serviço de organização em si, porque às vezes não faz parte do seu processo, mas como é que você pode dar dicas de organização durante essa época? Então pode ser tanto ações grandes e oficinas e produtos, serviços que você oferece, mas esses contextos eles funcionam inclusive para você usar, para você colocar conteúdos no Instagram, para você mandar no WhatsApp para o seu cliente. Então, dicas de organização de um armário infantil, por exemplo, né? Como é que você pode separar melhor as roupas? Fazer um processo, uma campanha de organização com doação das roupas que não servem mais nas crianças, então as pessoas podem levar lá na sua loja. E aí, de novo, estando na sua loja, é um passo a mais para ela conhecer um produto novo, enfim. Então, como é que você, inserida nesse processo de organização, consegue ajudar o seu cliente a fazer o melhor proveito daquele momento? Com dicas, com conteúdos, com serviços, com produtos que estão relacionados a isso, tudo ajuda. Que mais que tem aqui de ideia de campanha de organização? Aqui é um outro também de limpeza. É uma empresa que faz que você contrata para fazer limpeza. Eu quero uma diarista, alguém que vai me fazer uma faxina. Então você contrata, e olha só a chamada que eles escolheram fazer aqui, né? Você não perdeu os bons momentos das férias com as crianças. Então, em vez de você gastar o seu tempo fazendo organização, você contratar alguém para fazer a organização por você. Então, são esse tipo de coisa, assim, essa conexão com o contexto, como eu estava falando lá no começo, ela é super importante para você conseguir fazer com que o seu cliente olhe e fale assim, é verdade, né? Por que eu vou ficar gastando tempo, que eu tenho tão pouco tempo de férias, eu vou ficar gastando arrumando o armário, então eu prefiro fazer alguma coisa e vou contratar alguém que possa me ajudar a fazer isso, né? Então, quando a gente faz essa correlação, isso ajuda muito a fazer com que o nosso cliente também tome essas decisões e tomem as decisões pelos serviços que a gente traz e oferece. Que mais? Sandra, é verdade, você tem itens de decoração, unidades do lar, você pode pensar um pouco nisso também. Então, quais são os kits de organização de coisas que as pessoas podem usar aí na sua loja? Oi, Vera, boa noite, te vi aqui agora. Que mais que tem nas férias que vocês podem pensar? Deixa eu pensar aqui em relação à campanha de organização. Eu acho que é isso. Pode ser kits de organização, pode ser serviços mesmo que possam ser prestados. Estou pensando se tem alguma coisa Pensei em outra de construção, é que não está com ninguém de construção aqui, né? Não vi se no Instagram tem alguém de construção. Mas construção também é né? Se tem lojas de materiais
mais específicos para fazer reforma, então é um momento muito bom de se fazer mini reformas em casa, de arrumar, de finalmente pendurar aquele quadro que ficou lá esquecido durante um tempo ali em casa. Acho que o meio do ano ele tem esse momento de pausa também, né? De eu falar assim, tudo aquilo que eu comecei ou que eu planejei que eu queria fazer e ficou ali encostado, é um momento de retomar. Então, muitas vezes, alguma reforma em casa, algo que né, um conserto, aproveitar esses momentos que estão em casa também pode ser muito, muito bom, muito útil para fazer com que isso aconteça. E acho que era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Deu para se inspirar um pouco para julho? Deu para ver como julho tem muita oportunidade, apesar de não ter uma data específica, esse contexto tem muita coisa acontecendo que a gente pode usar. Então, eu espero que tenha inspirado vocês a fazer até algumas ideias para executar, para fazer algumas ações acontecerem aí na loja de vocês. E aí vocês podem fazer com que julho seja um mês que tenha mais fluxo de gente na sua loja, que você crie mais momentos memoráveis também com os seus clientes. Sandra, você acha que daria certo eu fazer uma campanha de doação de roupas para o inverno? Gente, eu acho que assim, nunca é demais ajudar a fazer o bem, fazer a nossa loja ser um serviço para a nossa comunidade. A gente, como loja, está inserido dentro de um espaço que é muito maior do que a gente. É sempre a questão de como é que a gente olha cada vez menos para a nossa loja como centro e mais para onde ela está inserido, para as pessoas que ela servem e a gente fazer com que todo esse processo seja melhor. Dito isso, eu acho que quando a gente é um empresário, uma empresária que ajuda o outro, seja fazendo doação de roupas, arrecadando algo para algum momento específico que alguém esteja passando dificuldade. Então, por exemplo, lá teve as enchentes no Rio Grande do Sul. Muitas lojas fizeram arrecadação de coisas dentro da loja, doação de campanha de doação de inverno. Eu acho que são coisas muito legais, porque tem muita gente que às vezes tem ali, mas não sabe aonde levar, não sabe para onde fazer essa doação. Então, sempre que você puder fazer esse serviço para a sua comunidade que está ali ao redor da sua loja, eu acho sempre muito positivo. Então, Sandra, nesse caso de inverno, eu acho que é muito bom, sabe? Você mandar uma mensagem para os seus clientes falando que você está arrecadando roupas para doação, que você vai fazer alguma ação específica ali que você vai doar para alguém e, obviamente, depois você doa para onde você falou que ia doar, você faz o benefício porque você disse que ia fazer, né? Então, eu acho que essa relação, fazer parte da comunidade, ajudar, buscar fazer com que os seus clientes vejam em você um parceiro que pode fazer com que esse bem seja feito também, eu acho sempre muito positivo. As pessoas valorizam muito e, de novo, pode ser que isso não gere uma venda diretamente ali, mas só o fato das pessoas criarem essa conexão com vocês, de entender que vocês fazem parte ali de realmente essa comunidade, de estar olhando, de fazendo esse bem, isso vai sempre somando pontinhos, sempre vai somando pontinhos. E depois é uma forma de você também mandar uma mensagem para os seus clientes, você está presente ali na mente deles mesmo que não é uma mensagem de venda, é uma mensagem de tô fazendo uma campanha de doação, traga as roupas usadas, em bom estado, daquele jeito que a gente sabe que é importante, eu acho que vale muito a pena, tá? Rose, lingerie, você vende pijama também? Eu acho que agora, assim, né, nas férias tem muito essa questão de pijama, de ficar em casa, do friozinho, então eu acho que é uma coisa importante que pode ser interessante de considerar. Outra coisa dentro da organização mesmo, às vezes a gente deixa de lado essa parte de lingeries na organização, então você pode trazer um pouco essa conexão de fazer essa organização nessa parte das lingeries também. Então, eu acho que pode ser um caminho legal para você trabalhar esse lado, tá? Muito bem. Falei bastante hoje, hein, gente? Tô quase uma hora aqui sem parar de falar. Eu trouxe uma outra coisa para vocês, para finalizar aqui nossa conversa hoje. Trouxe uma dica para vocês. O que acontece? Eu tenho conversado com algumas pessoas
E muitas vezes a gente trava, a gente vê esse monte de ação, tá? Então, assim, eu sempre trago um monte de ideia. Trago ideia, pode fazer isso, pode fazer aquilo, mas eu às vezes sinto que a gente fica ali meio contido, às vezes, em como é que eu começo, como é que eu faço, por onde que eu vou, será que vai dar certo? E eu queria trazer um pouco essa mensagem para vocês de incentivo, sabe? Um incentivo para vocês irem em frente. Pega uma ideia dessa e coloca ela em prática, sabe? Porque o importante é legal de ver as ideias, de se inspirar e tudo, mas é muito importante colocar elas em ação. E aí, aqui eu trouxe uma indicação de um livro para quem gostar de ler, enfim, né? Quem gosta pode ter, tem várias coisas na internet sobre essa autora também, ela chama Brené Brown. O livro chama Coragem de Ser Imperfeito. E nesse livro, eu gosto muito de uma perspectiva que ela traz, porque eu sempre penso nisso. Toda vez que eu tô com medo de fazer alguma coisa, eu lembro dela porque ela fala assim: a gente tem que ir para a arena, ela fala, né? Então, assim, fazendo analogia pensa num estádio de futebol. Você pode escolher estar ali dentro do campo, jogando futebol, e aí é claro que tem horas que vai dar certo, tem horas que não vai dar certo, tem dia que você vai jogar bem, tem dia que você vai jogar mal, ou você pode estar na arquibancada observando. E ela faz essa provocação muito forte dentro do livro e dentro do que ela traz de proposta, que é a gente tem que ter coragem de estar lá dentro do campo fazendo. Porque a gente pode estar só na arquibancada ou reclamando ou esperando que as coisas aconteçam, e vai ser difícil acontecer quando a gente faz isso, né? Então, a minha mensagem final que eu queria deixar para vocês aqui é: dá uma olhada nessas ideias, mas vai para o campo, sabe? Pega alguma delas e coloca em prática. Tira do papel sem medo de, vai dar certo, vai dar errado. A gente não sabe, né? Eu adoraria falar para vocês que colocar em prática essas ideias vai dar 100% de certeza, vocês vão conseguir colocar em prática e vai dar muito certo e tudo. A verdade é que a gente não sabe. Em marketing, vendas, a gente tenta e a gente tenta de novo e depois tenta de novo, sabe? Então é assim que funciona com empresa grande, com empresa pequena, com loja que deu certo, com loja que não deu certo, mas a gente sempre tenta, a gente tem que estar na arena sempre. Então o meu convite para vocês que estão sempre aqui, que assistem essas ideias e tudo, é de fato pegar uma delas e ir para a arena, vai para o campo, joga essa bola, coloca as ações em prática para vocês de fato começarem a colher os resultados, a aprender, né? Porque eu acho que isso é muito importante. Às vezes eu venho aqui, eu falo assim, sempre me dá um frio na barriga quando eu venho aqui fazer live, vou fazer conteúdo e tudo, mas eu falo assim, eu vou com medo mesmo, sabe? Mas eu vou e aí me jogo, e aí assim, deu melhor num dia, deu pior no outro, faz parte, mas a gente está na arena, a gente está no campo jogando, isso já é muito bom. Né? A gente podia estar só na arquibancada ali, ficar só observando o que os outros estão fazendo. Então, meu convite para vocês, queria deixar essa mensagem final, porque eu quero ver muito dessas ideias que eu trago aqui na prática, tá? Então, quem quiser colocar em prática e quiser compartilhar comigo, me manda no meu Instagram, no @trampolim de negócios, vou ficar muito feliz de acompanhar vocês, mas vou deixar essa provocação de vocês irem para o campo, de fato, com essas ideias e colocar elas para jogo, tá? Para acontecer.